Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Muito obrigado pelo presente da sua presença aqui todos os dias, segunda a sexta, 7h30 da manhã, para nós mergulharmos na palavra de Deus. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, isso é muito importante para que você receba no seu celular um sinal assim que nós começarmos a nossa transmissão. E deixa também um like nesse vídeo. O seu like ajuda para que essa transmissão chegue para mais pessoas ainda. Se você é novo por aqui, faz um test drive de uma semana. Faz um compromisso, não comigo, mas consigo mesmo, de estar aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Palavras bem rápidas, dinâmicas e um instrumento, um espaço para que Deus fale ao seu coração. Então não precisa fazer um voto comigo, nem com Deus. Faz consigo mesmo. Todos os dias dessa semana vou começar o dia aqui no devocional. Eu tenho certeza que há uma graça, há uma bênção reservada ao longo prazo. Esse inclusive vai ser um tema que eu vou me dedicar em algum momento aqui no devocional, falar do poder do longo prazo. Nós, como sociedade, somos muito voltados atualmente a pensar apenas no curtíssimo prazo, porque vivemos num tempo onde a velocidade com que as coisas se realizam, com que as informações são passadas é muito rápida. Mas existe uma graça que está reservada ao longo prazo. Então, se você tem uma continuidade a mergulhar na palavra de Deus, você vai perceber coisas no longo prazo que no curto prazo você não perceberia. E hoje eu quero comentar com vocês um texto que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 e 35. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 e 35. Vamos falar sobre um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia, que é Davi. Eu não preparei uma série sobre Davi, não preparei uma sequência sobre ele, mas quem sabe nos próximos dias eu pegue algumas passagens específicas do rei Davi para a gente estudar e entender o que Deus quer falar conosco através delas. Olha o que está escrito. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 e 35. E Davi, porém, insistiu, dizendo: Tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. E se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Davi era um pastor de ovelhas. Essa não era uma função de grande status em Israel. Na verdade, quem tinha status eram os guerreiros do exército de Israel, alguns deles, inclusive, irmãos de sangue do próprio Davi. E essa passagem se encontra no momento onde Davi está sendo questionado acerca da sua capacidade de enfrentar o gigante Golias. Então ele dá exemplo do dia a dia dele. Ele fala: olha, eu enfrento desafios muito grandes, eu tomo conta das ovelhas do meu pai, e enquanto estou cuidando delas, acontece de eu precisar lutar contra um leão, precisar lutar contra um urso. E é sobre isso que essa passagem se trata. É interessante, gente, eu tiro aqui algumas lições, quero compartilhar com o seu coração. A primeira delas é que Davi cuidava das ovelhas do seu pai como se fossem suas. Ele dava o seu melhor ali para cuidar das ovelhas do seu pai. É interessante que ele até arrisca a própria vida para manter as ovelhas em segurança. Eu tenho certeza que se você tiver um rebanho e colocar o seu filho para cuidar do rebanho e souber que o seu filho está correndo risco de vida, o que é que você prefere? Que uma ovelha morra ou que seu filho morra? Eu preferiria que a ovelha morresse. Pode morrer 1 milhão de ovelhas. A integridade do meu filho está em primeiro lugar. Mas Davi, ele tinha uma coragem que transcendia isso, entende? Então ele arriscava a própria vida para cuidar daquilo que o pai confiou. Gente, isso é tão forte que nós precisamos começar a pensar do quanto nós estamos zelando daquilo que Deus nos deu. Quão cuidadoso você tem sido com o que Deus te confiou. Seja uma relação,
seja um talento, seja um poder, uma autoridade específica, nós precisamos ser muito zelosos com isso. Eu vou dar um exemplo para você no campo do talento. Eu conheço muitas pessoas que são profundamente talentosas, mas que não alcançaram o alto nível de performance, por assim dizer, no campo do esporte, no campo da arte, da música, no campo profissional, porque elas não aliaram talento com dedicação. E para vencermos na vida, não basta termos um talento, precisamos ter dedicação, não é verdade? E quando nós nos dedicamos a aprimorar o que Deus nos confiou, isso honra o nome de Deus. Talvez você esteja pensando em figuras muito famosas do campo do esporte ou do campo da arte, mas na sua própria vida, quem sabe Deus te deu uma habilidade profissional para mexer com a sua profissão e você não se dedica o suficiente porque não tem esse drive na sua mente, sabe? Você acha que o que você sabe é suficiente e não tem como evoluir. Com o passar do tempo, a tendência é ir ficando cada vez mais para trás, porque sempre tem alguém que vai se dedicando e vai melhorando. E quando nós colocamos na balança talento sem dedicação, ele nunca vai mais longe do que dedicação sem talento. Talento sem dedicação nunca vai mais longe do que dedicação sem talento. Ou seja, o trabalho duro sempre vence o talento. Eu acredito que essa palavra se encaixa mais conosco, porque o talento fora do normal, ele é raro de ver. Nem sempre você nasce com uma habilidade muito fora do normal. Mas quando nós nos dedicamos a melhorar cada vez mais e mais, pode ter certeza que aquela pessoa que se dedica, Deus vai honrar. Tem até um provérbio que eu não separei para o nosso estudo de hoje, mas é um provérbio que fala especificamente isso, né? Que aquele que se dedica, Deus coloca ele em meio aos reis. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui, gente, agora, pesquisar aqui, na hora aqui para vocês, porque eu tô com... Deixa eu ver. Quem sabe aí, coloca no chat qual é a referência desse provérbio. Olha só, Provérbio 22, versículo 29. Aliás, em poucos dias vamos começar uma série aqui em Provérbios, tá? Provérbios 22, 29. Olha o que está escrito. Viste um homem diligente na sua obra, perante os reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Ou seja, a própria Bíblia fala que aquele que é diligente, aquele que é dedicado, ele será colocado perante os reis dessa terra. Então é muito, muito, muito importante pararmos e pensarmos em como estamos sendo zelosos naquilo que Deus nos confiou. Eu utilizei o exemplo de uma habilidade técnica, mas relações também estão englobadas nisso, né? Quem sabe o teu casamento pode estar definhando por uma falta de dedicação, por uma falta de zelo. Quem sabe o teu próprio relacionamento com Deus está se esfriando, por quê? Porque falta dedicação e zelo. Então a primeira lição que Davi nos ensina é nos dedicarmos às coisas que Deus nos deu como se fossem nossas. Então você está ali, não é porque é do outro que você vai cuidar menos. Se Deus te confiou, você vai ser um bom mordomo daquilo que ele te entregou. A segunda coisa que eu vejo Davi citar aqui e que ministra muito ao meu coração é que Davi enfrentou desafios mortais que ninguém o ajudou, só que isso preparou ele para um grande desafio do futuro. É muito fácil e muito bom nós querermos vencer o Golias. Por quê? Porque o Golias é aquele desafio que todo mundo está vendo, né? É o desafio televisionado, é o Big Brother da Bíblia. Tá todo mundo ali olhando, você vai ser o herói da nação, vai casar com a princesa, a filha do rei, vai ganhar méritos, louvores, músicas no seu nome. Então todo mundo quer vencer o Golias. Mas note que Davi trava batalhas ferrenhas onde ninguém está vendo. Isso ministra da seguinte forma: existem batalhas dentro de nós que nós enfrentamos e que ninguém está vendo, e essas batalhas nos preparam
para batalhas externas lá na frente. Quando eu discipulo algumas pessoas que estão, digamos assim, crescendo ministerialmente, né? Estão começando a ter uma projeção, uma ascendência, eu sempre faço questão de enfatizar que o caráter é mais importante do que a unção. Por quê? Porque o caráter sustenta a unção, mas a unção não sustenta o caráter. Se você é alguém que não está acostumado com a linguagem bíblica, eu vou traduzir de outra forma. O caráter sustenta o talento, mas o talento nem sempre sustenta o caráter. Percebe? Quantas pessoas talentosas que você conhece que o caráter não é sustentável? A pessoa não tem uma conduta, um padrão de valores que sustente a exposição que ele tem, que ela tem, né? Que sustente a força durante a tentação, as propostas que chegam, que a vida fornece para todos nós. Então nós precisamos ter esse caráter fundamentado que é forjado diante de lutas que passamos dentro de nós. E essas lutas que nós passamos, onde ninguém está vendo, elas nos preparam para os grandes desafios da vida. Então você se pergunta, Tiago, como foi que Davi treinou para vencer Golias? Ele treinou no seu secreto, enfrentando leões, enfrentando o urso, sem nenhuma plateia para lhe ver. Dizem por aí, tem uma frase, rapaz, como é que eu vou lembrar dessa frase exatamente? Eu acho que a frase é assim, ó. Todo mundo já deve ter visto essa frase. Reputação é aquilo que pensam de você. Caráter é o que você é quando ninguém está te vendo. Reputação é aquilo que pensam de você. Caráter é o que você é quando ninguém está te vendo. Então, para construir uma reputação, é muito fácil. Existem até técnicas para construir reputação, construir uma imagem, construir uma marca, uma branding, como dizem por aí. Mas caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo. Entende? Então, quando nós estamos sozinhos, existem leões e ursos que estão aqui, ó, dentro de nós, querendo nos devorar, querendo nos destruir. E nessa hora, nós precisamos ser tão firmes quanto somos com os desafios externos. Nós precisamos lutar bravamente para vencermos batalhas dentro de nós. Posso te dizer uma coisa aqui, ó, em convicção, guarda isso no seu coração. Quando você vencer as batalhas dentro de você, nada vai te parar aqui fora. Nada, não tem nada. Quando você vencer as batalhas dentro de você, nada vai te parar aqui fora. Thiago, como é que você tem convicção disso? Porque o nosso maior inimigo é o nosso próprio eu. Entende? Tem gente que acha que o nosso maior inimigo é Satanás. É o inferno. Não. O nosso maior inimigo é o nosso próprio eu. O maior inimigo de Tiago é Tiago. O maior inimigo de João é João. O maior inimigo de Maria é Maria. O maior inimigo de Davi é Davi. Então, quando nós vencemos as batalhas internas, nos tornamos imparáveis para qualquer desafio da vida. Pode ter certeza disso. E para fechar o nosso devocional de hoje, eu tirei uma outra lição muito interessante. Note, olha o que Davi fala aqui. Ele fala que vai atrás, né, do leão, do urso, com o cajado, versículo 35, e tira o cordeiro da sua boca. O cordeiro, o animal, a ovelha. E se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Olha que interessante. Davi tinha estratégias. Davi não era apenas um valente emocionado. Ele sabia exatamente o que fazer. Ele utilizava o cajado, tentava salvar o animal. E se o leão, se o urso avançasse em cima dele, ele tinha a técnica certinha aqui, ó. Segurava pela mandíbula para poder golpear o leão até que o leão morresse. Isso nos mostra, gente, que Davi não era só emoção. Ele usava estratégias inteligentes. E um dos maiores equívocos que eu noto na espiritualidade de muita gente é que a grande maioria das pessoas limita a espiritualidade à emoção, sabe? Acha que espiritualidade é apenas um momento onde ela se emociona. E eu não quero de modo algum demonizar a emoção. A emoção, ela faz parte de nós. Deus fala conosco e nós nos emocionamos. Ela é ponto essencial da nossa vida. Mas não é a única forma pela qual Deus fala conosco.
Sim, nós estamos acostumados a ouvir uma canção nos emocionar, ouvir uma palavra nos emocionar, mas precisamos entender que Deus também nos dá estratégias inteligentes. Então vai ter reuniões de negócios que você vai precisar fazer, onde o que vai te diferenciar não é a lágrima que você derrama na mesa de negociação, mas é uma estratégia inteligente para conseguir um bom contrato, para conseguir um bom serviço, para melhorar o seu produto, entende? Então, Davi não limitava a sua fé apenas ao campo emocional. Preste atenção nisso. Por exemplo, gente, vou dar só um exemplo aqui para a gente fechar. Existem estudos que mostram que a principal razão de divórcios acontecerem está em problemas financeiros entre os casais. Impressionante isso. E quando você para pensar, pensa assim, poxa, dinheiro, né? Parece aquela canção de, não sei se é Silvano Salles, se é Pablo da Rocha, que diz assim, acabou o dinheiro, acabou o amor. Mas é interessante como a ausência de dinheiro, ela muitas vezes nos leva a ficar preocupados. Ficar preocupado, né? Sem dinheiro, você fica tenso, fica nervoso, a libido diminui, a alegria durante o dia diminui. Como você está tenso, a sua probabilidade de brigar com a pessoa é maior. E aquilo tudo vai desgastando a relação. Então ali a pessoa se separa, tem uma tragédia familiar e fala assim: o diabo se levantou contra a minha família. Não, não foi o diabo. Foi a desestrutura financeira mesmo, sabe? A pessoa não conseguiu se organizar financeiramente e por conta disso houve consequências que afetaram também a relação. Eu estou te trazendo um exemplo, ia trazer 1000 aqui. Estou trazendo um exemplo de como existem coisas extra emoção, extra sensação que afetam profundamente as nossas vidas. E Deus também quer mexer nisso. Deus quer que você tenha um bom planejamento financeiro. Deus quer que você seja um profissional qualificado. Deus quer que você melhore a sua comunicação. Deus quer que você se vista bem. Entende? É importante entender que Deus se importa com cada área da nossa vida. É importante trazer isso e aprender com Davi, que não vale apenas a emoção, né? Não, sou valente, eu vou enfrentar o leão, o urso. Você vai de qualquer jeito, você vai morrer. Tem que ter experiência, estratégia. Você fala assim, Thiago, eu estou muito verde para enfrentar o desafio que está se apresentando diante de mim. Qual o conselho que você dá? Procura algum expert da área em que você está enfrentando um desafio e conversa com esse expert, conversa com esse conselheiro, essa conselheira. Pode ter certeza que isso já vai ser um avanço muito grande, porque essa pessoa abrirá os teus olhos para questões que você não está percebendo. Só esse conselho aqui já vai mudar muita coisa na sua vida. Mas não despreze isso. Gente, Deus não é só emoção. Deus também é estratégico. E Ele quer transformar a sua vida. Amém? Ficamos aqui com esses 3 conselhos da história de Davi. Como eu disse, eu não preparei uma série, mas quem sabe aqui nos próximos dias vamos lendo outras histórias do rei Davi e aprendendo com esse grande herói da fé. Quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra. Eu te peço, nos dá um espírito de mordomos para que possamos cuidar com excelência daquilo que o Senhor nos confiou. Seja um talento, seja uma posição, seja um relacionamento, qualquer coisa. Nos ajuda a desenvolver com zelo o que o Senhor nos confiou. Pai, nos ajuda também a enfrentarmos as batalhas internas, os leões e ursos que lutam dentro de nós sem que ninguém veja. Nos ajuda, Deus, nos fortalece e nos faz entender que não é apenas as nossas emoções que o Senhor quer, mas também as nossas estratégias, a nossa inteligência. Na verdade, o Senhor reina sobre cada centímetro da nossa alma. Eu te peço, Deus, dá uma semana abençoada, cheia da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Gente, que bênção que você ficou até aqui. Deixa um like nesse vídeo, o like é muito importante e também comenta qual foi a parte da palavra que mais falou no seu coração. Seu comentário é um presente para mim, tá bom? Segunda a sexta, 7h30 da manhã, estamos aqui para mergulhar na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.